E aí, gente, foi? Graças a Deus, Deus é top. Meu Deus do céu. Boa noite, gente. Boa noite, camaradas. Thaisa, manda um inbox pra mim aí pra gente conversar no Face. Preciso de uma assessoria. Então, camaradas, desculpem o atraso. Eu sou absolutamente inepto no Instagram. Eu apanhei pro Instagram tem uns 40 minutos. Então, peço desculpas pelo atraso. E é isso, eu vou tentar adicionar o camarada Davi agora, pra gente poder começar. Já? Já. Já começou a falar tudo? Sim, mãe, tá todo mundo ouvindo, inclusive. Tô vendo aqui agora. Agora eu vou procurar o camarada Davi Maciel para adicioná-lo. Isso. E aí, Camarada, tudo certo? tá me ouvindo? Ô, você tá me ouvindo? Tá todo Graças. mundo me ouvindo? Tá normal, né? Então manda bala aí, bicho. Bora. Você quer começar ou eu começo? Pode começar. Vamos lá. Bom, boa noite, camaradas. Desculpa pelo atraso. Eu apanhei pro Instagram por 40 minutos. Eu não tenho Instagram. Enfim. Bom, o tema é a precarização do trabalho durante a crise, né? Durante a pandemia. E aí, antes de falar de qualquer precarização, a gente tem mais uma notícia, que é ontem foi aprovado pela Câmara dos Deputados a P, que é a carteira verde, né? A carteira verde e amarela. E ela é uma MP que vai ditar como vão ser os contratos dos profissionais de 18 a 29 anos. Esses profissionais têm um limite de um salário mínimo e meio, a esse se aplica a carteira verde. Tem tempo? Eu esqueci de marcar meu tempo. Então, que horas eu comecei, camarada? Você sabe? 23. 23. Perfeito. Quase 6h23. 6h22. 6h22, perfeito. Então, se eu não me engano, são 81 itens que foram alterados, que vão ser alterados caso o Senado aprove. Saiu da Câmara dos Deputados, vai para o Senado tem até segunda-feira para votar. Antes, vamos fazer uma discussão política, que é a questão de como a gente lida, né? Como a gente esquerda, enquanto aspecto amplo. A gente tem uma parte da esquerda, o petismo, a galera do PCdoB, o PSOL, algumas correntes do PSOL, né? Porque são os PSOs. E aí a gente está vendo, nesse momento, ao vivo e a cores, o fracasso da ideia do sonho republicano, né? Da ideia de que nós vamos disputar a democracia burguesa, vamos construir uma social-democracia. Não é nada novo. A social-democracia foi apresentada para a gente desde os tempos de Marx. E de um período mais ou menos depois da queda do Muro de Berlim, do fim da URSS,
do fim da Alemanha Ocidental, eles vêm se apresentando como uma novidade, né? Nós, marxistas, nós revolucionários, somos o passado e a social-democracia é o novo. Bom, a gente vê, por exemplo, as concessões que a social-democracia fez para o governo Bolsonaro. Entre elas estão os Estados Unidos em Alcântara, o pacote anticrime do Moro, né, que curiosamente quem chancelou a produção do pacote anticrime foi o próprio Marcelo Freixo, que é no mínimo vergonhoso. E a contrapartida, eles passaram a carteira verde, passou a reforma da Previdência, né? A PEC do fim do mundo nunca foi discutida, e se for discutida, provavelmente vai ser piorada. Mas, enfim, tendo dito isso, alguns aspectos práticos da MP 905, que é a MP da Carteira Verde e Amarela. O FGTS, o que a empresa paga de FGTS saiu de 8%, foi para 2%, e a multa de quebra de contrato que seria imposta saiu de 40% e foi para 20%. Na folha de pagamento das empresas, vai ser economizado, caso passe pelo Senado, 34% em impostos. Então, o Bolsonaro não pagou boa parte dos trabalhadores, né, com apoio durante a pandemia, que seriam R$800 dividido em 3 parcelas de 600, mas a gente está discutindo 34% a menos de imposto na folha de pagamento das empresas, e o trabalhador que for demitido por justa causa vai receber, em média, 80% a menos do que receberia com o benefício. Um outro destaque, são várias questões, mas um outro destaque que eu queria dar aqui é que o seguro acidente é obrigatório, felizmente, mas ele muito provavelmente será feito em regime de terceirização da seguradora e em acordo individual. E o adicional de periculosidade dos trabalhadores que vão exercer esse trabalho, os trabalhos com periculosidade que se encaixam na carteira verde, saiu de 30% do adicional para 5%. Então, os trabalhadores que estão nesse regime da carteira verde, caso ele seja aprovado novamente, vão de 30% para 5% de adicional de periculosidade. Lembrando que a gente já tem no Brasil um momento histórico e um momento do regime de trabalho onde os trabalhadores estão cada vez menos desprotegidos com ou sem carteira de trabalho. Os trabalhadores com carteira de trabalho também estão desprotegidos. Também tem EPIs insuficientes, também tem regimes de funcionamento e regimes de trabalho, horários de trabalho, obrigações dentro do meio de trabalho que não são seguras. Por exemplo, a gente sabe no estado de Goiás, todo ano a gente vê casos de morte de trabalhadores que trabalham nos silos, que guardam grãos. Esses grãos criam uma bolha de ar dentro das camadas de soja, por exemplo, e os trabalhadores são obrigados a passar por cima da soja, pisar na soja, e, via de regra, não usam equipamento de segurança, não usam cinto e são engolidos como areia movediça. Então, a gente já não está numa situação muito positiva e ela vai piorar, muito provavelmente. Eu pretendo voltar à carteira verde depois, consumir 5 minutinhos aqui. Agora, especificamente sobre os trabalhos da pandemia, né? Quais são os trabalhos que aumentaram durante a pandemia? A gente tem um aumento dos entregadores de iFood, dos entregadores de Uber Eats, enfim. Camarada, tudo certo? Camarada Davi? Ixi. Bom, eu acho que o camarada vai voltar. Tem um aumento de trabalhadores. Esses trabalhadores não têm absolutamente nenhum vínculo. Eita, peraí. Gente, hoje começou difícil. Bom, eu vou pedir ao camarada Davi que me mande a solicitação de novo, mas eu vou continuar aqui. O camarada Davi que me perdoe.
os trabalhadores têm cada vez surgiu a necessidade maior dos trabalhadores de Uber Eats, dos trabalhadores de iFood. Esses trabalhadores não têm nenhum vínculo empregatício, como a gente já sabe. Esses trabalhadores não têm nenhuma garantia não só de direitos, mas caso sofra um acidente, um trabalhador do iFood, por exemplo, não tem nenhum auxílio. A gente teve, em contrapartida, se eu não me engano, uma decisão de um juiz, mas essa decisão muito provavelmente vai ser derrubada, na minha expectativa. A decisão era de que os trabalhadores que tiverem que ficar em casa, que forem infectados, vão receber auxílio do iFood. É provável que seja derrubada. A gente teve uma decisão parecida na França, onde os trabalhadores que foram infectados e trabalhavam no iFood, a França decidiu que esses trabalhadores tinham um vínculo empregatício com o iFood, e esses trabalhadores têm direito de receber auxílios, né? Bom, mas não só. E aí a gente tem a terceirização e o trabalho remoto. No caso da terceirização, ela não é um fenômeno novo no Brasil. Eu fiz uma pesquisa num artigo na Cielo, redes de subcontratação e trabalho remoto na indústria de confecção, um estudo na região de Campinas. É um artigo que foi feito, uma pesquisa entre 98 e 2000, da Ângela Maria Carneiro Araújo e da Elaine Regina Guiara Morim. Não é nada da nossa linha, não tem uma análise crítica material marxista, mas os dados que ele traz já são bastante interessantes, que é importante sempre reafirmar: a terceirização, ela necessariamente implica na redução de salários, na redução de benefícios, o aumento de acidentes, o isolamento dos sindicatos, que é absolutamente vital para a burguesia e para a manutenção do projeto burguês. E, em determinados casos, existe a dependência do trabalhador à indústria, porque essa indústria dá os materiais para o trabalhador exercer a sua profissão, mas parte desses materiais. Então, por exemplo, a indústria, dependendo do acordo, ela dá a máquina, mas todo o ferramentário por trás é o trabalhador que traz, né? Tendo dito isso sobre a terceirização, a gente tem a questão do trabalho remoto. Especificamente do trabalho remoto, o trabalho remoto, estatisticamente, implica em 15% a mais de produtividade necessária. Então, o trabalhador é cobrado 15% acima do que seria cobrado se trabalhasse na empresa. Toda a logística de funcionamento do trabalho fica por parte do trabalhador. A empresa não se responsabiliza mais com limpeza, a empresa não se responsabiliza com computadores e qualquer equipamento necessário para ser provido o trabalho, internet, tudo isso fica a cargo do trabalhador e a custo do salário do trabalhador. Não é acrescentado de forma nenhuma dinheiro na renda do trabalhador, então não existe contraparte financeira. Todos esses custos ficam por parte do trabalhador. Existe uma profunda alienação da relação do trabalhador com o próprio lar e com a própria família, assim como com o próprio trabalho que exerce. Veja, a partir do momento em que o trabalhador não tem contato com outros trabalhadores, não existe a possibilidade de comparação do trabalho. Não existe a possibilidade de compreender e se realocar na função do seu trabalho e na função que ele exerce na sociedade. Então, é um processo de alienação, como descrito por Marx, ainda mais profundo. O trabalhador se vê ainda menos naquilo que produz. E aí, tem um termo usado na reportagem que eu usei como base, foi pequenas vantagens mascarando grandes desvantagens. E eu achei muito pertinente. Porque, vejamos, qual seria a vantagem? Bom, o trabalhador não precisa sair de casa, não precisa enfrentar trânsito. É verdade. Mas esse tempo de trânsito, ele acaba sendo absorvido no tempo que o trabalhador leva mais para cumprir a carga horária. O trabalhador não sofreria assédio, né? Porque todos os trabalhadores, em especial as trabalhadoras,
sofrem a possibilidade de assédio e frequentemente sofrem assédio. Veja, o trabalho remoto não impede o assédio. O assédio ele pode ser feito via e-mail, o assédio pode ser feito a partir de cobranças exacerbadas, a partir da delimitação dos trabalhos. Então, o assédio ele não é exatamente excluído da questão. Existe a questão dos sindicatos. Hoje, os sindicatos perderam a relevância na luta de classes e no movimento histórico brasileiro, mas, apesar de ser um comentário aqui, o trabalho em home office, como dizem, é uma furada porque a internet não funciona, o sistema remoto cai, a produtividade cai e a cobrança aumenta. Sim, mas veja, além disso, você perde a referência de contato com a sua família. Porque se você trabalha remotamente, você está e não está ao mesmo tempo em casa. Você está e não está ao mesmo tempo presente. A sua casa não é mais um espaço de descanso. A sua casa não é mais um espaço de convívio. A própria casa, a própria relação familiar é alienada. Voltei. Tá me vendo? Opa! Tô vendo e ouvindo. Caiu Deu certinho? energia aqui, bicho. Caiu energia. Caiu, E o meu 3G é uma porcaria. Mas vai lá, fala aí. Vamos lá. São 6h36, eu comecei 6h26, eu gastei 10 minutinhos. Tá. Então, veja, tendo dito tudo isso sobre o trabalho remoto, a gente tem a questão mais preocupante. Primeiro, a gente sabe, e todos nós temos certeza disso, nós dialéticos, que a conta do coronavírus vai vir. Veja, uma das primeiras ameaças feitas depois, um dos primeiros movimentos militares dos Estados Unidos feitos depois do início da pandemia foi um cerco à Venezuela. O que isso nos diz? O que isso nos sinaliza? Então, a caçada à Venezuela, a postura imperialista e a postura de polícia do mundo e a postura de exploração do mundo, ela vai ser cada vez mais intensificada. E ela vai sair da costa dos trabalhadores, da América Latina, da África e, claro, dos Estados Unidos. Mas a onda imperialista ela vem com mais força. Além disso, a gente vê também, a partir do trabalho remoto, a pandemia é usada como momento de experiência. A pandemia vai ser o laboratório de como o trabalho remoto no mundo vai funcionar. Aqui é o primeiro momento onde as empresas são forçadas a introduzir de maneira massiva o trabalho remoto e, consequentemente, a exploração. Então, inicialmente, a gente viu ali nos movimentos depois do fim da ditadura, por exemplo, uma das estratégias para inibir os militantes era afastar as fábricas, né? Então, as fábricas ficavam à beira da rodovia, ficavam 5, 6 quilômetros dentro de uma área e o início da área era cercada, e ali você não podia fazer piquete, não podia distribuir panfleto e disputar a classe trabalhadora. Um novo desafio que surge a nós é como trabalhar com a classe trabalhadora a partir do trabalho remoto. Como alguém... eu estou lendo os comentários enquanto eu falo. Para o subproletariado, a maioria dos trabalhadores, o home office não é uma possibilidade. Para estes, os ricos de lumpenproletarização é a possibilidade maior. Faz sentido. Mas veja, o processo de lumpenproletarização no Brasil, ele tem começado independente do trabalho remoto. E o processo de lumpen... Quem vai para o trabalho remoto, fora, por exemplo, telemarketing, vai ser a classe média. Vai ser o banqueiro, que pode trabalhar pelo computador. Vão ser esses trabalhos, via de regra. O trabalho de chão, o trabalho de máquina, esse ele não pode ser substituído, ele não pode ser tirado do local. Apesar disso, no caso do funcionamento burocrático do capitalismo, a parte do lumpen para ficar igual. Voltou. Então,
Voltou. Show. A parte da lumpenproletarização, agora ela vem uma nova onda de ataque para os trabalhadores que tem como papel o funcionamento dos prédios, né? Então, quem vai sofrer com o trabalho remoto? As pessoas que já exerciam o trabalho de limpeza, os trabalhos de manutenção dos prédios. Voltou, gente? Deu certo? Gente, tá dando certo? Diz aqui que eu fiquei mudo. Ixi. Gente, tá dando certo? Sim. Estão me ouvindo? Tranquilo? Voltou. O camarada Davi, ele vai ver como que o camarada Davi vai participar, a gente vai ver. Bom, então, Davi sumiu. Então, esses trabalhos de manutenção dos prédios, é essa parte que vai sofrer de fato. É aí que vão estar os cortes em pessoal. E aí a gente pode ver um aumento do desemprego, uma nova camada de desemprego, e consequentemente, o aumento das contradições, né? Desculpa, gente, eu perdi aqui rapidinho. Tendo dito isso, eu vou esperar para voltar nesse ponto, assim como o ponto da carteira verde e amarela, eu vou esperar o comentário do Davi. Então, o que a gente tem no cenário de pandemia? A gente tem uma grande necessidade também do trabalho dos profissionais da medicina. E aí, esses profissionais começam a entrar em atuação, a gente vê o Bolsonaro num jogo de marketing, digamos assim, dizendo que vai chamar os médicos cubanos de volta, sendo que ele próprio destruiu a ponte com Cuba e a ponte com os médicos cubanos, tanto antes de ser eleito quanto depois, através de declarações, através de mentira, enfim, a prática bolsonarista que a gente conhece. E aí, o nosso déficit de médicos, ele aparece e surge essa ideia de chamar os médicos cubanos. Só que ele faz imposições completamente absurdas aos médicos cubanos, como, por exemplo, nós vamos determinar como vão ser os contratos e vocês não vão mais enviar parte do salário de volta a Cuba. E a partir disso começa a fazer ataques a Cuba, chama Cuba de ditadura, enfim, todo o perolário que a gente já conhece. Óbvio que isso falha. Os médicos cubanos que vinham para o Brasil, que estavam no Brasil, vão ajudar a Itália. A ministra de saúde italiana chama os médicos cubanos e eles vão. E a gente tem um momento em que os nossos estudantes de medicina e os nossos estudantes de enfermagem, e no caso do Paraná, que foi o caso que eu peguei especificamente, mais duas áreas, que são fisioterapia e tem mais uma, que eu não estou achando aqui na anotação, são chamados a participar, e eles vão participar em três áreas, que são o centro de informações, a divisa dos estados e trabalhar no laboratório do estado. Então, veja, esses estudantes vão para os centros de informação, então vão entrar em contato com os trabalhadores que ligam para se informar. Eles vão para divisas dos estados fazer... Acho que o Davi voltou, acho que agora vai. Eles vão para a divisa dos estados fazer o trabalho de conscientização e eles vão para os laboratórios. E aí, camarada, foi? Tá meio de rosca. Aqui tá difícil também. Então, e eles vão para os centros, para os laboratórios do estado, participar dos testes de coronavírus e discutir também qual é a porcentagem, quanto da população, discutir políticas, isso no Centro de Informação em Vigilância e Saúde do Estado do Paraná.
Para isso, é destinado 8 milhões de reais em pagamento de bolsas para os bolsistas que vão fazer parte dessa força-tarefa. Bom, primeiro, para quem está se afogando, jacaré é toco, né? A gente que é estudante sabe como é difícil se sustentar. E bolsa é excelente, a gente tem... nós perdemos as bolsas, né? Boa parte das bolsas que já não eram suficientes no começo do governo Bolsonaro. E quando um Estado anuncia que vai dar bolsas, a gente fica muito feliz. Mas é importante a gente saber que isso é passageiro. Todos os postos de trabalho que foram criados nesse momento, na área da saúde, para enfrentamento da pandemia, eles vão ser destruídos assim que a pandemia acabar. A gente não sabe quando ela vai acabar, provavelmente não tão cedo, mas a partir do momento em que a pandemia passar, esses postos de trabalho eles vão ser destruídos. Essas bolsas vão deixar de existir. Então, soma-se a isso o fato de que esses trabalhadores eles não vão ser contratados como trabalhadores concursados, por exemplo. Esses trabalhadores vão ter as condições precarizadas muito parecidas com as condições de terceirização. Esses trabalhadores vão ser contratados por contrato para poder ser demitidos depois que as coisas se acalmarem. E gente da marca do Mandetta, que hoje navega entre quem não está louco e se defende da pandemia, vão voltar a atacar o SUS, vão voltar a destruir o SUS. Então, O Mandetta caiu. Hã? O Mandetta caiu. Sim, o Mandetta caiu, claro. Mas nós temos... Pois não, camarada? Fala. Então, o Mandetta caiu, mas eu entendo que o Mandetta caiu também por uma questão interna com o Exército e pela própria linha do Bolsonaro de que pandemia não existe e que vamos todo mundo trabalhar. Mas essa parte da direita sã, da direita razoável, que hoje se posiciona em defesa do SUS, a galera do Dória, que nunca foi Bolsodória, que não sabe o que é Bolsodória, que vai enfrentar Bolsominho, essa galera que hoje faz a defesa do SUS de uma maneira à la direita, então faz uma defesa do SUS avulsa, nós precisamos do SUS, e aí sem discutir exatamente pontos de atuação, sem discutir investimento, essa galera vai voltar à sua rotina normal, que é acabar com o SUS, que é de fato a privatização de todo o sistema público. A gente tem também uma questão que me pegou pessoalmente. Eu tenho um pouquinho de tempo. Eu tenho uns 12 minutos. Uma questão que Já me acabou. pegou... Já acabou? Não é? Não é o meia tempo. hora? Mas eu comecei 6h26. São 6h48. Então, vai ser 6h54 que vai acabar meu tempo, não? Vai lá. Olha aí, ladrão, tá tirando? Não é porque eu sou de sociais que eu não sei matemática, não. Começou 6h22, mas vai lá. 6h22, perfeitamente. Então, a gente vê, por exemplo, um grande pânico, né? E aí... porque os comunistas estão voltando. Quem não viu o vídeo daquela moça que foi presa na praça? Porque os comunistas, a polícia é comunista, porque o exército é comunista e o Dória é comunista. E eu, particularmente, apesar do tom cômico e da inevitável resposta cômica que nós temos a esse tipo de questão, é muito interessante pensar como nós existimos no ideário da direita e como nós existimos de fato, né? Trazer aqui uma provocação para o camarada, que eu entendo o nosso papel enquanto marxistas nesse estágio da história, enquanto pedagógico. Então, o que é que um marxista pode fazer no máximo? O máximo que um marxista pode fazer hoje, no Brasil, é disputar um sindicato, é fazer trabalho de base, fazer live, como a gente está fazendo nesse período, para fazer formação e tentar disputar a consciência de classe de uma forma mais esclarecida. Veja, a gente não está em condição de fazer disputa corporal de nenhuma ordem. A gente muito dificilmente consegue disputar
qualquer policial individualmente, sequer a polícia enquanto instituição. Na cabeça dos bolsonaristas, eles enxergam um Brasil e um mundo absolutamente tomado pelo capitalismo, pelo comunismo, né? Então, nós comunistas estamos em todos os lugares, nós comunistas estamos em todos os momentos, nós comunistas vemos e observamos tudo, e nós somos a nova ordem mundial que dominou. Então, eu pessoalmente sinto meio que um tapa na cara, assim, de como é a realidade e de como nós somos percebidos também. E eu acho que deu, né? Eu vou esperar os comentários e aí eu passo para o camarada Davi. Camarada, suas contribuições. Então vamos lá. Boa noite aí, o pessoal que está assistindo, os camaradas, os amigos. É um prazer estar aqui participando da live aí com o pessoal do MUP. Valeu, moçada. Então, rapidamente, o que os marxistas podem fazer? Primeiro, estudar a realidade, entender o que está rolando. Isso é um imperativo, é uma exigência para a gente saber qual é o terreno que a gente está pisando. E, apesar de toda a defensiva, de toda a situação desfavorável, por incrível que pareça, a crise abre uma janela de possibilidades para uma perspectiva do mundo do trabalho. A gente tem que ter clareza em relação a isso. E ter clareza em relação a isso é fundamental, senão a gente vai ficar nessa inação e nessa defensiva que a esquerda em geral está até hoje. Então é fora Bolsonaro, é fora Mourão, é deposição do governo e daí para lá. Tudo bem? Eu queria levantar acerca do tema, que é sobre a precarização do trabalho durante a pandemia. Primeira coisa, o governo, o centro-direita que comanda o Congresso Nacional, os principais partidos, o campo golpista e o bloco no poder estão aproveitando a crise para aprofundar o processo de precarização das relações de trabalho. Então, ao contrário do que um certo discurso keynesiano sugeria, que o neoliberalismo ia ser interrompido, que eles passariam a adotar políticas anticíclicas keynesianas, isso não está se configurando. O que está se configurando? O governo, o bloco no poder e o centro-direita, principalmente dentro do Congresso, aproveitar a emergência gerada pela crise para legalizar e aprofundar o processo de retirada de direitos sociais e trabalhistas. Então, se você for ver, por exemplo, essas medidas emergenciais, uma delas, por exemplo, dá à empresa o direito de suspender o contrato de trabalho temporariamente. Ora, se durante 4 meses, ou agora caiu para 2, a empresa pode suspender o contrato de trabalho, ela não precisa pagar nada. Quer dizer, o cara está demitido. A única diferença é que depois desse período ele pode voltar. Quer dizer, o contrato de trabalho dele está suspenso, ele ficou no limbo. Segunda possibilidade aberta, da empresa reduzir o salário do cara. E há a possibilidade de reduzir isso para em até 75% do salário. Imagina isso. E aí, até o Lewandowski intervir, você podia negociar diretamente com o patrão. Quer dizer, o patrão, ele negociava diretamente com você e ficava por isso mesmo. Quer dizer, não tem negociação nenhuma. Tem um patrão chegar para você e falar assim, meu amigo, é o seguinte, você quer manter o seu emprego? Eu vou te pagar 25% do valor e acabou. Bem, se não quer, é desemprego. Tudo bem? Então...
Bom, vamos ver se o camarada Davi volta. Se ele não voltar, eu vou tomar a liberdade de comentar. Não. Bom, sobre a MP 935 de 2020, né? Aqui a gente está num momento, eu entendo que a pandemia é o momento que o liberal treme, né? Se normalmente é possível esconder a falha e a derrota liberal na gestão de absolutamente qualquer coisa que não seja a conta bancária deixada pelo papai, aqui, nesse momento, é impossível esconder. Então, por exemplo, é impossível hoje, para o mais liberal dos liberais, esconder que é o trabalhador que produz riqueza, que é o trabalhador que produz de fato, né? Então, ora, se não é o trabalhador que produz, qual é o problema? Por que que a gente não vê a inovação do capitalista impedindo, por exemplo, as bolsas de valor de fecharem? E aqui o Estado, então, liberal do Paulo Guedes é forçado a tomar um caminho meio keynesiano. Ele é forçado a começar a financiar os trabalhadores. Também, desde o auxílio, que inicialmente seria de R$ 200 e se tornou de 600, através da atuação da centro-esquerda, até o momento em que o próprio governo subsidia as demissões, né? Então, vamos demitir os trabalhadores? Vamos, mas mais ou menos, porque o Bolsonaro vai pagar uma parte. Nesse caso, hoje, como ficou a MP 935/20, a parte que for discutida com o trabalhador e a parte que a empresa deixar de pagar é suprida pelo Estado até 70%, até 2 salários mínimos, se eu não me engano. Então, até o salário de 2 salários mínimos, se a empresa deixar de pagar 70%, o Estado paga esses 70%, enquanto por até 90 dias. A gente vai ter que descontar aqui o tempo do camarada, vamos esperar ele voltar. Mas o Mandetta, eu vi aqui em cima um comentário para comentar sobre a demissão do Mandetta. Bom, deixa eu ver se eu acho. Não, vamos por ordem aqui. O Estado na pandemia ampliou e legitimou dinâmicas extremamente autoritárias, práticas para além do arcabouço institucional foram viabilizadas. A pandemia ampliou a eliminação do parâmetro legal. Isso é muito interessante também, porque a esquerda como um todo começou a ficar calada sobre a atuação mais violenta da polícia, né? Então, quando a gente vê a polícia ser truculenta, quer dizer, não foi truculenta, mas quando a gente vê a polícia agindo e tirando pessoas da cidade, tem uma parte da esquerda, da centro-esquerda, né, por favor, tem uma parte da centro-esquerda que ficou até animada, assim, olha, estão prendendo o bolsonarista também. E aí é muito complicado quando a gente perde a nossa referência, né? Quando a gente perde a referência de um projeto de sociedade, quando nós não temos um projeto de sociedade, a truculência, quando voltada ao inimigo, é legal. Quem mais está chorando dessa truculência, que é uma ironia, mas a galera que pedia a intervenção militar é justamente a galera que está achando ruim a atuação da polícia. A gente vê que essas pessoas são as que desafiam o isolamento, essas pessoas são as pessoas que vão para a rua, essas pessoas são as pessoas que fazem, que tentam manter a sua rotina como se nada estivesse acontecendo, são as pessoas que nos põem em risco, mas a truculência e o autoritarismo, ele está passando, né? Ele está indo. Então, a gente teve no Chile, se eu não me engano, o exército começou a ir para a rua e ameaçar a bala. Então, se você sair, a gente vai atirar e pronto. E a gente não pode ter essa perspectiva. Nós, marxistas, eu entendo que não podemos ter essa perspectiva. A partir do momento em que a nossa obrigação e a nossa ferramenta é a pedagogia popular, a pedagogia de classe, a partir do momento que a nossa ferramenta
é a identificação do trabalhador com o trabalhador e a identificação do sistema que o massacra, a gente não pode bater palma para trabalhador apanhando. E a gente tem que começar... Tem que ser disputada essa base do bolsonarismo. Como é uma base que é extremamente anticientífica, é uma base que não está aberta à argumentação e é uma base que tem completa aversão, mas a disputa vem no dia a dia. E a disputa, como sempre, ela vem nas contradições do capitalismo. Tava rolando um meme no Facebook do Bruno e Marrone, do Bruno falando sobre como a gente não pode aceitar o capitalismo, como tem gente bilionário que não gasta, que nunca vai gastar o dinheiro. Veja, o que é isso? Ninguém suspeita que o Bruno ou o Marrone não sejam bolsonaristas dos mais arraigados, né? Mas a gente tem que entender, e a gente tem que construir a compreensão de que as contradições falam por si mesmas. A minha voz está indo embora. As contradições falam por si mesmas. Então, quando a gente vê um bolsonarista usando como argumento a violência para legitimar a atuação truculenta e o autoritarismo do bolsonarismo, a gente não pode entender isso como um convite para humilhá-lo. Voltei? Voltou? É porque aqui só está em meia fase, entendeu? Aí direto está caindo o modem. Mas eu vou continuar. Ô, camarada, joga uma lenha nessa internet aí que tá difícil, viu? Gira a manivela aí. Pois é. Então, como eu estava falando... Pois não. Você tem o governo se aproveitando da pandemia, da situação emergencial, para retirar ainda mais direitos, né? Essas medidas que eu acabei de citar, já tem gente dizendo que elas são para sempre, já tem gente dizendo que essa situação da pandemia ela é só uma experiência que, se der certo, eles vão manter. Claro que na cabeça deles vai dar certo, eles vão manter. Então, isso significa abolir o resto de direitos trabalhistas que ainda tem, sem falar que na calada da noite o Congresso conseguiu, está encaminhando, está tramitando a carteira verde e amarela, que suspende uma série de direitos para o jovem trabalhador, né? Você bem falou, dos 18 aos 29, e para o trabalhador mais velho, a partir dos 55 anos. Então, imagina isso, é flexibilizar ainda mais os direitos trabalhistas, não é? E um auxílio emergencial simplesmente pífio. Porque você pagar R$600 para um trabalhador, meu amigo, não dá para nada. Não dá para nada. Principalmente nas grandes cidades brasileiras. Tudo bem? Então, desse ponto de vista, o que a pandemia e esse tratamento que o governo está dando para ela cria para os trabalhadores? Uma situação em que a sua precarização se amplifica ainda mais, em termos de direitos e de relações de trabalho, em que os trabalhadores nessa situação ficam sob uma escolha de Sofia. O que é a escolha de Sofia? Ou o cara sai para trabalhar, continua trabalhando, tentando ganhar a vida, ou ele adoece, ou ele é contaminado, tudo bem? E os trabalhadores que estão nos tais setores essenciais, que continuam funcionando, que são setores muito além do que a legislação estabelece. Você vê que o Bolsonaro queria considerar, inclusive, a igreja evangélica setor essencial. Tudo bem? Esses caras também ficam na berlinda, porque se o cara não vai trabalhar, ele perde o emprego.
E aí acontece isso, você vai em qualquer supermercado, a maioria dos trabalhadores lá não tem os tais os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que é máscara, luva e por aí vai. As pessoas trabalham normalmente, porque o patrão não oferece esse tipo de equipamento. Então é uma situação que deixa a maioria dos trabalhadores extremamente vulnerável ao o maior impacto da crise econômica e sanitária. Então, quer dizer, isso deixa os trabalhadores, principalmente os trabalhadores precarizados, altamente vulneráveis à contaminação, porque ele tem que sair para trabalhar, ou porque ele tem que dar um jeito de se virar, porque o que o governo dá para ele é pífio, porque ele habita em regiões periféricas, geralmente, em que as condições de isolamento são as piores possíveis. Eu fico imaginando nos bairros populares, nas favelas, você ter um doente dentro de casa. Imagina uma casa pequena com 4, 5 pessoas, ou mais, 6 ou 7, e uma delas está doente. Que tipo de isolamento vai ter em relação a esse doente? Simplesmente não vai ter. E a vulnerabilidade, a própria crise econômica, que significa você reduzir drasticamente os rendimentos dessa população, mais ainda do que já é. Então, desse ponto de vista, é uma situação extremamente trágica, que tende a piorar. Uma tragédia social de proporções que nunca vimos. Então, por exemplo, hoje, o Brasil já é dos países em que o ritmo de contaminação e de morte está entre os maiores do mundo. Isso levando em conta que há uma subnotificação enorme. Tem gente dizendo que o que está sendo notificado é coisa de 1/4, um quinto da contaminação real e das mortes reais. Então, imagina isso. Há a possibilidade concreta de nós termos aí milhares de mortos. Milhares. Não é isso aí, 22, 24 mil, não. É 250, 300 mil mortos. E contaminados, meu amigo, joga isso para casa do 1 milhão. 5, 6, 10 milhões. Então, é uma situação muito séria e, ao contrário do que muita gente fala, o vírus não é democrático. O vírus não pega qualquer um. Isso é uma conversa mole de liberal safado. O vírus pega quem mais tem vulnerabilidade econômica, ora. Quem tem maior probabilidade de pegar a doença, ora. Então, o cara está na casa dele, ele trabalha num emprego que ele pode ser home office, ele fica na casa dele, ele não sai para lugar nenhum, quando muito ele vai comprar pão ali na padaria e volta. É claro que esse cara está muito mais protegido do que o trabalhador que tem que sair para a rua todo dia e trabalhar, ou que mora numa casa minúscula, que mal cabe ele e a família. É claro que esse trabalhador primeiro está muito mais protegido, não vou nem falar da burguesia, e não vou nem falar da classe média. Entendeu? Então é uma conversa mole, que o vírus pega todo mundo. Pega o escambau. Pega o escambau. Pega pobre, pega trabalhador. Pega gente que mora na periferia. E é justamente esse setor da sociedade o que menos está sendo atendido pelo governo. E aí a gente tem que ver alguns dados. Se você somar todos os recursos que o governo destinou aos trabalhadores, incluindo empréstimo para as empresas pagarem parte do salário, incluindo o tal do auxílio emergencial, incluindo Bolsa Família, incluindo antecipação de aposentadoria e o escambau, isso dá em torno de 159 bilhões de reais. Só o que o governo prometeu para os bancos dá 1 trilhão e 200 milhões. Só para os bancos.
Porque ele prometeu e está dando grana para o agronegócio, 88 bilhões. Ele prometeu e está dando grana para a construção civil, para as grandes construtoras, 43 bilhões. Então imagina isso, meu. Para o mundo do trabalho, para a maioria, enorme maioria da população, você dá em torno de 2% do PIB, enquanto para o capital você dá 20% do PIB, quase 20%, uns 18%. Isso é um absurdo. Então, é aí que a gente vê a falsidade desses caras da mídia, desses escribas do capital, desses analistinhas que falam em nome do capital, a falsidade deles em defender políticas anticíclicas, políticas keynesianas. Porque nenhum deles, mesmo aqueles que acham que o governo tem que prestar auxílio emergencial, Parece que o camarada Davi Maciel caiu de novo. Tá pior que o Neymar, hein, camarada? Tá complicado. Então, eu anotei alguns comentários aqui. Eu acho que comentar sobre o Mandetta eu já comentei. O sistema de transporte é precário e os terminais de ônibus metrô lotados, colocando em risco os trabalhadores ainda mais, da camarada Andriele Palhato. Aquela história, né? Cada um por si e todos pela burguesia. Então, a grande ironia, por exemplo, das manifestações que ocorreram no país inteiro é que elas são feitas com BMW, com Hilux. E aí é todo mundo na sua BMW, na sua Mercedes, na sua Hilux, pedindo para o trabalhador voltar a trabalhar de ônibus. E aproveitando o gancho do camarada, é por isso também que o vírus não é democrático porra nenhuma. Ele tem essa aparência de pegar gente grande para uma parte dos trabalhadores, porque ele pegou um ou outro gato pingado que estava com o pé na cova da burguesia. Mas as condições de vida e as condições materiais de cada trabalhador e da classe trabalhadora, como sempre, ao longo da história, são determinantes para quem morre e para quem não morre. Deu a hora aqui, Davi não tem condições para o home office, é verdade. Claro. O camarada Mascote pediu também para falar da importância das entidades estudantis manterem-se mobilizadas mesmo na quarentena com agitação, propaganda, formação e informativos. Vejamos. Eu acho que a camarada Thaisa, quando for oportuno, ela pode elucidar mais. Mas, por exemplo, o Caiado, que foi aplaudido, que foi chamado de sensato por uma parte da esquerda, da centro-esquerda, né? Vamos deixar isso sempre bem claro, a gente nunca bate palma para essa galera. Foi chamado de sensato e tal. Ele é o cara que está destruindo a UEG. Por exemplo, a gente em Goiás, a gente em Jataí está fazendo a disputa do transporte, do Vale Transporte para os estudantes há muitos anos. Isso é uma demanda que existe desde pelo menos 2011. Eu entrei na UFJ em 2016. Então, esses ataques eles não pararam. Como a MP 905 da carteira verde e amarela nos mostrou, a burguesia não está parada. Os políticos que traduzem e constroem o poder e a hegemonia do capital, eles não estão parados. O país politicamente não parou. Então, a partir do momento que a gente para, nós estudantes, a partir do momento em que a linha de frente das universidades para, a gente tem uma derrota que a gente não vai conseguir nem pontuar
nos próximos anos. Então, esse é o momento da gente chamar aquele amiguinho que está de canto. Esse é o momento da gente trazer aquele amigo que tem um discurso mais ou menos, que está meio por fora. Esse é o momento da gente trazer essa galera, e esse é o momento da gente usar a relativização das obrigações. Então, por exemplo, na nossa universidade, na UFJ, não está tendo aula, nem EAD. É o momento da gente chamar aqueles que aparecem de vez em quando, vão em uma reunião ou outra, têm interesse, e começar a radicalizar essas pessoas. É o momento da gente refinar a nossa teoria política e a nossa prática política. Porque quando a gente sair dessa pandemia, caso a gente saia, né, porque não parece que vai ser tão cedo, mas quando a gente sair dessa pandemia, a conta que a classe trabalhadora vai pagar vai ser muito maior do que a que nós já estávamos pagando. Esses apoios, esse dinheiro que está indo para o agronegócio, esse dinheiro que está indo para os bancos, esse dinheiro que está indo para a indústria, ele vai ser expropriado dos trabalhadores de uma forma muito mais violenta agora. Nós das universidades vamos sofrer cada vez mais. Os ataques ao ensino vão ser cada vez maiores. Se o Bolsonaro não sair enfraquecido, porque tem a questão dos militares, os ataques contra a classe estudantil vão ser maiores. E a política bolsonarista ela vai se ampliar. O Davi está pedindo desculpas. Nojo dessa esquerda que bate palma para o Caiado e para o Mandetta por fazerem o mínimo de suas obrigações. Essa mesma esquerda fecha os olhos para o desmonstro da educação da saúde. Gente, tem alguma questão que alguém queira trazer? Porque está na horinha já. Então, só para a gente fechar, mais 5 perguntas. E aí, gente, dou-lhe uma. Não? Então, eu acho que é isso, né? É isso? Bom, então, camaradas, boa noite. Obrigado pela paciência. Desculpa pelo atraso imenso. Eu sou um Neandertal em se tratando de tecnologias. Tem um comentário aqui. Sobre o vírus pegar quem está na vulnerabilidade como os trabalhadores, é importante exaltar sobre o pagamento do auxílio pífio que estão pagando e forma como estão pagando sem o mínimo respeito. Então, é isso, né? A gente, em tese, a gente tinha a luta entre Mandetta e Bolsonaro, que era o racional e o Bolsonaro. E essa luta claramente foi perdida pela direita racional. O Mandetta já foi demitido, se eu não me engano. E o Bolsonaro é o cara que está saindo na rua, que tá fazendo passeios aqui por Brasília. Saiu várias vezes. Inclusive tem vídeos dele passando a mão no nariz e depois pegando na mão das pessoas. Então, essa luta ela está perdida. E aí resta para a gente ver qual vai ser o posicionamento do novo ministro da Saúde. Se ele vai manter o posicionamento bolsonarista de acabar com o isolamento, ou se ele vai partir para cima mesmo e fazer o trabalho da burguesia de a gente morrer agora e salvar um pouquinho de lucro. Então, parte dessa demora no atendimento é porque os ministérios foram sucateados, foram feitas várias demissões. Quem não se lembra do trabalho do ministro da Casa Civil, do Bolsonaro, do primeiro, né? De demitir pessoas aleatoriamente ao ponto de que não dá para demitir gente, porque as pessoas que demitiam pessoas foram demitidas. Então, existe o sucateamento e existe também a necessidade de fazer o trabalho da burguesia e desencorajar as pessoas a se isolarem. Bom, camaradas, é isso.
Boa noite a todos. Saudações revolucionárias. E a gente se vê por aí nas próximas lives. Até mais.